Olá, nós vamos realizar aqui uma modelagem de um terreno, trabalhando aí a sua estabilização através de taludes, a partir da implantação de uma plataforma. Então, foi dado um problema em que a gente tem um terreno, o terreno está aqui desenhado, cujo levantamento topográfico, apresentado a seguir, então está aqui, onde quer se construir uma plataforma horizontal ABCD de cota 71. A plataforma ela já está desenhada aqui em planta, onde a gente tem aqui a plataforma desenhada nos seus pontos ABCD. O enunciado do problema fala que ela vai ser assentada na cota 71. A cota 71 eu vou descobrir pela leitura das alturas das curvas de nível. Então, eu tenho aqui a primeira curva mais baixa aqui, a altura de 60, e ela vem subindo nesse sentido, aumentando as suas alturas. Ó. Então, as curvas de nível, as curvas mestras, elas apresentam aqui cotas que estão aumentando de 5 em 5 metros. Então, a gente tem aqui 60, 65, 70, 75, 80. E as curvas intermediárias estão aumentando aqui 60, 61, 62, 63, 64, 65. Então, as curvas intermediárias estão aumentando de 1 em 1 metro. Então, isso significa que esse terreno está subindo aqui, pelas curvas de nível, de 1 em 1 metro, até chegar aqui na sua curva mais alta. Eu tenho aqui a implantação da plataforma em uma das curvas. No caso, é uma curva intermediária, que é a curva de cota 71. Se a cota 70 está aqui e o terreno está subindo para lá, então a cota 71 é essa curva de nível aqui que eu destaquei. Na hora que eu implantar essa plataforma aqui, na mesma altura dessa curva de nível, será formado entre a plataforma e a curva de nível um ponto chamado ponto de passagem, que é esse ponto aqui. Isso também acontece do outro lado, ó, onde a plataforma corta aqui a curva de nível na mesma altura, se forma também um ponto de passagem. Como eu tenho aqui o meu terreno descendo nesse sentido, a partir do ponto de passagem, eu vou ter nesse terreno daqui para cá o que a gente chama de aterro. O que seria aterro? Aterro para poder implantar essa plataforma. E da curva de nível para o outro lado, o lado que sobe, para que eu tenha essa plataforma aqui toda na altura de 71, eu vou estar cortando essas curvas de nível que estão subindo. A gente já pode perceber que na hora que eu fizer, por exemplo, esse corte aqui, ó, da plataforma no terreno, eu vou ter uma possibilidade, de desmoronamento aqui dessa terra que vai ficar aqui natural. A mesma coisa acontece aqui. Se eu aterrar aqui a plataforma sem nenhum tipo de contenção, isso aqui pode ceder. Então, nesse exercício em específico, a forma da gente fazer, a estabilização desse terreno será por meio de taludes. E o problema está pedindo para determinar algumas informações em relação ao talude. Como que ele fala? Ele fala o seguinte: determinar as linhas das cristas de corte, as linhas dos pés dos aterros e as linhas dos offsets. E ele me passa aqui a declividade. Considerar 1 por 1 para o declive dos taludes, dos cortes, e 2 para 3 os declives dos taludes do aterro. Do que ele está falando? Está falando o seguinte: aqui nós temos um desenho esquemático de uma seção mista. O que seria isso? Seção, um nome mais apropriado aí em topografia para um corte que é feito num terreno, pode ser chamado de seção ou perfil, onde eu tenho aqui, demonstrando o terreno natural. O que aconteceu com esse terreno? Ele teve a implantação de uma plataforma, que é essa parte aqui nivelada, o platô ou plataforma. Ao realizar a implantação desse platô, parte do terreno sofreu corte e parte do terreno sofreu aterro, semelhante ao nosso aqui, onde a gente vai ter corte e onde a gente vai ter aterro.
Ao se fazer isso, o que aconteceu? Para a estabilização, foi realizado do lado de cá, ó, do corte, um talude de corte. E do lado aqui do aterro, um talude de aterro. Quando a gente faz um talude, alguns elementos são importantes. Por exemplo, do lado do aterro, aonde o talude encontra o terreno natural, nós temos o pé do talude. E aonde nós temos aqui o talude encontrando a plataforma, nós temos a crista do talude. Pé e crista, né? Pé está sempre embaixo no talude e crista está sempre em cima. Só que é diferente quando eu vou, por exemplo, para o corte. No corte, quem encontra o terreno natural do talude é a crista. E quem encontra a plataforma no talude, né, é o pé. Aqui, né, no aterro, o pé encontra o terreno natural. Aqui, no corte, o talude quem encontra é o pé. A crista aqui, né, onde encontra o platô, e aqui é o contrário, a crista é quem encontra o terreno natural. Compreendido isso, né, o que vai acontecer? Para a gente entender totalmente, eu preciso pensar nos declives que foram dados. Então, o exercício fala que nos cortes, nos taludes de cortes, que são esses aqui, eu tenho um declive, né, eu devo considerar um declive de 1 por 1. Considerar que o declive é de 1 por 1 é isso daqui, ó. Significa que eu estou considerando em A é quem? A altura 1, em B 1. Então, o desenho seria um pouquinho diferente desse esquema aqui, né? Na verdade, eu teria A igual a 1. A mesma medida de altura é igual à mesma da base. Então, no terreno, no talude de corte, o meu declive é de 1 por 1. Isso significa que, se eu começar a imaginar aqui, ó, eu tenho corte para o lado de cá. Se eu caminhar, né, em planta, né, isso aqui é uma vista de planta. Se eu estou numa vista de planta, eu estou vendo, né, o meu talude nesse sentido, ó, a partir de uma vista superior, de cima. Então, eu vejo B aqui horizontalmente, né? Então, se eu imaginar aqui, que eu fiz aqui, eu vou fazer um offset, eu estou no AutoCAD, né? De 1, que seria 1 metro, e jogar aqui uma linha a mais de 1 metro, ó, lembra que a nossa curva aqui de implantação é essa, ó. Quando eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que um talude tem um declive de 1 por 1, significa que ao andar 1 metro na horizontal, que seria a projeção horizontal, eu encontro aqui uma curva com 1 metro a mais de altura. Então, eu poderia vir aqui usar o trim e fazer um corte, ó, daqui para cá, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Essa curva aqui, ó, que agora foi, vamos dizer assim, retificada, né, na hora de fazer o talude, ela deixa de ter essa forma, né, essa forma aqui. Ah, perdão, acabou que essa aqui é 71, esse é o ponto de passagem. Então, é aqui, ó, na verdade, ó, é um a mais, ó. Vamos arrumar aqui, ó. Essa é a curva 71. A 71 agora está na altura da plataforma. Se eu caminhar 1 metro a mais na base, eu encontro uma curva acima, uma curva que já está a 2 metros de altura, a 1 metro a mais de altura, certo? Aqui vai ser o nosso 00 e aqui vai ser 1 metro de altura a mais. Então, essa curva encontrou essa parte aqui agora que vai ser do talude retificado. Então, se eu continuar num processo como esse, ó, fazer mais 1 metro para cá, o que vai acontecer aqui? Se eu caminhei mais 1 metro na horizontal, nesse sentido, eu andei mais 1 metro na vertical, né? Na vertical. Então, dessa forma, eu vou construindo, né, o talude retificado aqui em relação ao meu terreno. Eu vou dando continuidade isso aqui até eu não ter mais corte, né, no meu terreno. Agora, a gente precisa fazer esse mesmo raciocínio, depois eu vou mostrar isso aqui concluído, em relação ao declive dos taludes de aterro. No caso do aterro, o talude é de 2 por 3. Então, isso, para me facilitar isso aqui para mim, né, 2 por 3 seria o quê? 2 é A, 3 é B. A cada 2 de altura, eu ando 3 de base.
Como as minhas curvas de nível no meu terreno, elas são de metro em metro, é melhor eu tentar reduzir esse 2 aqui, ó, para 1. Porque daí eu tenho aqui na altura a medida da curva de nível, que é 1 metro. E aí fica fácil, ó. Se eu reduzir aqui para 1, 2 dividido por ele mesmo, né? Eu tenho 1, então reduzir aqui para 1. Isso significa que eu tenho que reduzir aqui o 3 também à metade. Então, eu posso considerar que esse declive é de 1 por 1,5. É o mesmo raciocínio, né? 1 por 1,5. Então, agora aqui do lado do aterro, que é daqui para cá, eu ando, na verdade, 1,5 metro na base. Então, digitei aqui 1,5 metro. Então, aqui é nosso ponto de passagem, essa curva é nosso ponto de passagem. Eu vou ter que cortar o meu terreno aqui a partir de uma curva abaixo, ó, que na verdade é a verde, ó. Então, daqui para cá, ó, esse é o ponto de passagem. Aqui é o ponto de passagem. Se eu caminhei 1,5 metro na base para o aterro, eu vou estar em uma curva abaixo agora, 1 metro abaixo. Então, ela começa aqui e termina aqui, essa linha, né, do talude retificado. E do mesmo jeito eu vou fazendo também para esse lado do aterro, ó, continuamente, ó, continuo seguindo aqui, ó, com a minha implantação dos meus taludes, ó. Eu vou fazer isso da mesma forma, até que eu não tenha mais aterro, né, até que eu chegue realmente no terreno natural. Para a gente compreender essa modificação que vai ocorrer com o terreno, eu já deixei aqui um arquivo pronto, ó. Esse arquivo aqui está pronto e bem especificado. Vamos prestar atenção aqui, ó. Então, olha só. Tem a minha implantação ABCD. Tem o meu ponto de passagem, né, dos dois lados aqui, que estão justamente nas curvas, né, de nível aqui de 71, na cota 71. E fui construindo aqui para o lado do corte diversas linhas com 1 metro de base, até que ela não sofreria mais alterações aqui de corte. No final, acabou indo até a última curva, né, que eu tenho aqui no meu levantamento planimétrico. E aí, o que eu quero que você perceba? O seguinte, cada vez, né, que eu tenho aqui, lembrando que, vamos voltar aqui só para a gente lembrar, quem encontra o terreno natural no talude de corte é a crista. Então, aqui, ó, cada pontinho desse aqui é uma crista, né, que é onde o meu talude encontra o terreno natural. Se eu juntar todos esses pontinhos aqui, ó, que são as cristas, eu estou construindo aqui a minha linha de crista, de corte. Então, essa aqui que é, né, o exercício pedia justamente a determinação da linha da crista do corte. Então, a junção dessas linhas formam a linha das cristas de corte. A mesma coisa acontece para o aterro, ó. Eu fui fazendo aqui 1,5 metro, né, uma sequência, até que não tivesse mais aterro. E aí depois eu fui unindo esses pontos que formam, então, aí as linhas dos pés dos aterros. Porque do lado do aterro, quem encontra o terreno natural do talude é o pé, né, o pé do talude. Então, aqui, ó, são os pontos de pés dos taludes de aterro. Feito isso, né, feito esse raciocínio, eu queria mostrar agora para vocês isso aqui na modelagem, né? Para agilizar um pouco aí o nosso processo, eu já vou levar lá pro Revit esse arquivo aqui, né, que já está pronto, né, com as curvas de nível aqui e os taludes, né, já desenhados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, para ficar mais fácil a gente achar, esse terreno aqui, eu vou deixar o nome que eu já tinha dado, terreno 1 taludes, vou dar um save aqui. Fiz o salvamento, vou lá, já estou com o Revit aberto aqui. Como é que eu vou começar essa modelagem? Eu vou começar assim, modelo novo, modelo de construção eu vou alterar para um modelo de arquitetura, porque eu vou fazer essa implantação dessa plataforma para poder fazer uma implantação de uma edificação, né? E vou dar um OK. Dei um OK.
Está processando aqui a abertura do software. Abriu. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é salvar, né? Vamos salvar. Arquivo, salvar como projeto. Vou deixar aqui no meu desktop também. Vou colocar aqui um nome. Eu tô com esse, né? Tem aparecido isso aqui no Revit, mas eu vou colocar aqui Terreno 1. Vou manter esse nome, Terreno 1. Em opções aqui eu vou colocar um backup só, dar um OK, vou dar um salvar. Daqui a pouquinho isso aqui some. Entrei aqui no Revit, vou digitar aqui o N, U de uva, N de navio, né, ferramenta unidades, e vou alterar aqui, ó, em distância e comprimento, vou clicar para poder trocar para metros com 2 casas decimais. Mesma coisa eu vou fazer aqui no comprimento, metros com 2 casas decimais, ok. E na inclinação, vou colocar aqui percentual e vou alterar o símbolo decimal aqui para o segundo item que tem a vírgula aqui antes das casas decimais. Vou dar um OK. O que vai acontecer? Eu acabei esquecendo de comentar. Estou trabalhando com o Revit 2025, tá? Devido às últimas alterações aqui que ocorreram, né? As alterações mais recentes em relação ao software Revit para a ferramenta Terreno. Fiz as configurações das unidades, vou só vir aqui em elevações, vou abrir uma vista leste só para a gente poder ver o que está acontecendo aqui com os níveis. O que está acontecendo? Eu tenho o nível 1, que está como 0,0, e o nível 2 como 4 metros. Se eu voltar aqui só rapidinho aqui no CAD, eu preciso fazer a seguinte observação. A cota mais baixa que eu tenho é a 60. Se eu chamar 60 aqui de 0, qual que é o nível de implantação da minha plataforma? Vamos ver aqui, ó. Se 60 é 1, a minha plataforma vai estar instalada na cota 11, né? Certeza, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho. Então, voltando aqui, deixa eu salvar de novo. Deixa eu voltar aqui para o Revit. O que vai acontecer? O 00, então, vai ser a minha cota 60. Eu vou colocar aqui, vamos deixar, né, cota 60, que vai ajudar a gente a lembrar quais são as medidas que vieram lá da base da topografia. Cliquei fora, dou um sim para ele renomear lá minha vista, né, minha vista de planta de piso. Venho aqui no nível 2 e vou clicar aqui, vou alterar para 11 metros. Subiu lá para cima o meu nível. E vou colocar aqui no nome nível 2, eu vou escrever plataforma, que é a instalação da plataforma. Posso até colocar aqui, cota 71. Cliquei fora, sim. Arrumei aqui as medidas de níveis, né, da implantação. Posso voltar aqui agora para a planta terreno, né? Melhor fazer aqui a modelagem na vista terreno. Voltei aqui para a vista terreno, aí agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer aquele meu arquivo de CAD para cá. Então, eu vou aqui inserir, importar CAD e vou pegar aquele que eu salvei aqui na área de trabalho, terreno 1 taludes. Vou colocar aqui em autodetectar, vou colocar aqui em metros e vou colocar aqui posicionamento alto centro para centro e vou dar um abrir. Processou um pouquinho, meu arquivo veio para cá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a forma aqui do CAD e vou fixar aqui para ele não ficar saindo do lugar. Fixei, para ele não ficar também mostrando esse azul aqui toda hora, ó, essa seleção, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, selecionar elementos fixados. Na hora que eu seleciono aqui, ó, ele para de ficar sendo selecionado. Fica ótimo. Fiz isso, então agora eu quero fazer a modelagem do meu terreno já transformando os taludes, tá? Isso porque eu tinha isso aqui já elaborado a partir do AutoCAD, mas também é possível, né, trazer o terreno natural para cá
e construir esse raciocínio aqui de alteração, né, das curvas de nível com taludes no próprio Revit, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui na ferramenta Massa e Terreno, e aí eu tenho que observar que tem dois sólidos topográficos aqui, eu vou pegar esse, ó, sólido topográfico, clicar aqui. Eu vou criar do esboço ou criar da importação? Nesse caso aqui, eu vou criar do esboço, por quê? Porque eu não tenho as minhas curvas de nível nas alturas que elas devem ficar. Eu digo assim, em relação a Z, tá? Tudo aqui está em zero, é só um desenho bidimensional nesse caso. Então, eu vou criar do esboço. Vou criar uma base toda em zero para depois eu fazer, então, essas mudanças de altura através da ferramenta de inserir pontos. Então, eu vou pegar aqui, criar do esboço, e vou desenhar um retângulo aqui do meu terreno total, ó. Certo? Fiz esse desenho aqui, agora eu vou fechar a ferramenta. Pronto. Modelei aqui inicialmente meu terreno. Se eu for aqui numa vista 3D e colocar aqui, por exemplo, na vista realista, ele vai processar e aí você vai ver que o Revit 2025 ele cria, ó, um terreno como se fosse um piso, né? Só que ele vem aqui já com uma cara de terra, né? Existe aqui no próprio Revit 2025, nas propriedades, um outro terreno que se chama pradaria. Ele já dá uma cara de grama, ó, né? Você pode usar aí pradaria ou então deixar como estava mesmo, tá? Não tem problema, depois você pode colocar também. A partir, né, do início aí do raciocínio da modelagem do solo topográfico, eu vou voltar aqui para a vista terreno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta de inserir pontos para eu já inserir, né, as curvas de nível nas alturas que elas têm que ficar. Então, eu vou selecionar o meu terreno aqui que eu acabei de modelar e vou usar a ferramenta aqui, ó, adicionar pontos. Adicionar ponto. Clico nela, adicionar ponto, clico nela. Venho aqui para a ferramenta elevação e deixo aqui o valor em absoluto. Você vai observar que aqui está zero, ó, absoluto, zero. Fiz essa alteração, agora eu posso vir fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho a minha curva de nível 60 que eu chamei de zero. Então, aqui onde está 60, eu vou inserir vários pontinhos aqui, ó, em zero, formando, só não vou usar essa primeira aqui, ó, porque eu não vou fazer aqui retificado, eu vou usar esse pedacinho aqui, ó, da linha no caso aqui aterro, é pé de aterro. E vou usar aqui, ó. Fiz a minha primeira alteração. A segunda alteração que eu vou fazer agora, ela já tem elevação 1, de altura 1. Vou pegar aqui na altura 1 e vou colocar aqui as minhas curvas de nível. Observa que ele começou a fazer uma modelagem aqui puxando daquele ponto que vai começar a me impedir de visualizar. Então, eu vou vir aqui no estilo visual e colocar a estrutura de arame. E aí, eu vou continuando. Agora, eu vou retificar, ó. Vou começar a retificação do meu talude, ó. Coloquei vários pontos em um. Vou entrar de novo aqui e vou colocar 2. 2. E aí, eu vou agora colocando as curvas de nível 2 metros de altura, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou inserir pela ferramenta inserir pontos, os pontos já nas curvas de nível. Não sei se você observou, mas eu coloquei um ponto aqui errado, ó. Deixa eu voltar aqui, usar o modificar ponto. Clico nesse ponto e trago esse pontinho aqui de 2 metros para a linha. Volto aqui na edição, adicionar pontos, elevação. Agora eu estava na 2, vou passar para 3, 3. A cota de nível 3, ela tá aqui, ó. Nós vamos voltar para falar desse pontinho aqui, ó. Vou continuando, colocando aqui agora 3, ó. Se você observar, a gente tem que tomar o seguinte cuidado, ó. Eu vou colocar aqui no 3D só pra gente ver, ó. O que tá acontecendo? A gente começou a transformação do terreno, né, nas suas alturas,
Só que os pontinhos iniciais que estavam nos cantinhos, eles foram modelados com a altura do projeto da base que eu tinha construído, do solo topográfico todo em 0. Então, eu vou voltar aqui para a vista terreno, vou selecionar de novo aqui e vou usar aqui o modificar subelementos. O que acontece? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vou tentar deletar. Ele não me deixa, ó, tá vendo? Tentei deletar, não me deixa, porque eu construí o solo topográfico assim. Então, eu vou ter que determinar alguma altura para ele. Como eu não tenho esse nível, não foi dado no projeto, eu vou ter que, mais ou menos, fazer uma base aqui, né? Poderia fazer um perfil para ver que altura que daria aqui, mas eu vou, de forma mais rápida, só pensar assim, ó. 0, 1, 2 está aqui. Eu vou considerar que aqui está mais ou menos entre 1 e 2, né? Só para a gente não ter um valor muito discrepante. Então, eu vou colocar aqui 1,5, por exemplo. E do lado de cá, olha só, 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu vou colocar 2,5. Pronto. Aí, vou lá no 3D para ver o que aconteceu. Olha como melhorou, ó. Faz mais sentido, né? Fez mais sentido, não ficou aquele ponto lá em 0, né? Volto aqui para a vista terreno e vou na edição aqui e continuar adicionando pontos. Em elevação, agora estava no 3, agora eu vou para o valor absoluto de 4. Porque eu estou usando as curvas de nível para modelar, né? Então, a próxima aqui agora é 4. E aí eu vou fazendo esse trabalho, realmente é um pouquinho moroso, mas isso me garante que eu mantenha aqui, né, a minha modelagem com muita precisão, né, técnica. Volto aqui, agora vem para o 5. Cota número 5, ó. Então, observa que eu estou seguindo o desenho que eu trouxe lá do AutoCAD. Lembrando que, se caso você não tivesse, né, trago de lá, você construiria isso, né? Aqui eu vou usar esse pé de aterro aqui, ó. Vamos lá agora para o 6. Ah, esqueci de colocar mais uns pontinhos aqui de 5, ó. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui 5, ó, porque eu esqueci de construir essa curva, ó. Isso, na parte que ela continua, né? Volto aqui para o 6, e agora eu tô na minha altura de 6 aqui, ó. 6, 6, 6, 6, 6. 6 e 6. Agora eu vou para a próxima, 7. E vou continuando a construção aqui. Opa, não saiu fora, vocês viram, né? Deixa eu voltar, vem aqui, modificar, seleciono esse ponto, puxo aqui para cá, ó, para ficar retinho. Volto aqui para edição, adicionar ponto. Minha elevação eu ponho 7. E continuo aqui, ó. Observa que, quero mostrar uma coisa, ó. Quando eu vou colocando os pontos, se você observar, vou agora para o próximo, ó, 8. A altura é 8. Só que quando eu venho para cá, ó, na hora que eu encosto, você vai ver que ele me mostra uma outra altura, tá vendo? Essa altura é a altura que o terreno se encontra agora. Mas na hora que eu clicar aqui, ele vai alterar para a medida absoluta que está aqui, ó, que foi que eu estou inserindo, né? Então, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma espécie de leitura da altura que está e modelando o que eu estou pedindo, né? Observe que eu estou colocando aqui também pontos sem distâncias muito precisas, de forma bastante aleatória, né? É claro que quanto mais pontos você colocar em cada curva e também no talude, né, principalmente no talude, né, que ele é muito retificado, então quantos mais pontos eu colocarem aqui, eu colocar aqui nessas linhas, mais eu vou ter, como é que eu posso explicar? Mais eu vou ter isso bem, bem, criando realmente um vínculo, né, não é vínculo que eu queria falar, é tipo um plano bem definido, né? Uma mudança de plano muito bem definida, né? Então, aqui, ó, eu já tô em 9, observa, ó. Agora eu tô com uma dúvida que eu tinha que estar no 10 já.
Eu acho que me escapou alguma aqui, ó, porque agora eu tô no PP. Então, peraí, eu acho que eu fiz algum errado, ó. Vamos voltar aqui só pra gente... Acho que eu fui falando e me confundi aqui com alguma altura, ó. Qual que eu coloquei aqui? 9, aqui tá 10. Não, já tá 10, eu já tinha mudado, né? Eu que achei que estava em 9. Não, aqui já tá 10, tá certo. Então, o próximo aqui, ó, adicionar ponto, vai ser 11. 11. Então, eu venho aqui, agora já estou no ponto de passagem, ó. Modelando o ponto de passagem. Que aí, o que vai acontecer? Agora que eu cheguei no ponto de passagem, essa é a altura da plataforma. Então, agora eu tenho que desenhar a plataforma inteira. Olha como ela vai mudando o terreno para lá, ó. Tipo empurrando, ó. Olha, observa para você ver. Porque agora toda a plataforma está na altura de 11 metros. Opa, esse aqui saiu um pouco fora. Deixa eu vir aqui modificar pontos. Vou ver se eu deleto esse. Então, olha, a plataforma já está toda em 11. Eu vou colocar aqui mais alguns pontinhos, ó, só para marcar bem a minha plataforma. Tentar marcar, né, ela um pouco mais, ó. De novo, fiz um ponto aqui fora. Deixa eu só colocar mais alguns pontos aqui. Coloquei vários pontos aqui na plataforma, para ela ficar bem marcada, né? Vou usar aqui o modificar subelementos para apagar esse aqui, porque ele não é o 11, não. Então, vamos lá. Edição, adicionar ponto. Elevação, vou colocar 12 agora. E agora eu vou para a próxima. Agora eu tenho uma curva com altura de 12. E você vai observar que ele continua agora empurrando o terreno para lá, ó. Porque ele está fazendo o corte, né? Porque agora eu estou do lado do corte. Ó, tô indo na curva 12. 12, 12, 12, 12, 12. Observei que eu esqueci de desenhar a 11 aqui, né? Vamos lá? Deixa eu vir aqui, vou colocar 11 de novo. E vou pegar aqui a partir do ponto de passagem. Colocar aqui a minha curva 11, ó. Não desenhei a 11 pra cá, ó. Eu tô achando que nem a 10 eu desenhei, ó. Deixa eu fazer aqui a 10, ó. 10. A 10, essa aqui é a 11, essa aqui é a 10, tá aqui também apagadinha, essa verde aqui, ó. A 10 tá aqui, ó. Tá aqui, isso. A 9, acabou que pulei também. Então, a gente tem que fazer isso aqui com muita calma. Senão, a gente acaba pulando algumas curvas aqui, porque a gente faz de um lado, né, e deixa de fazer do outro. Deixa eu ver aqui, fiz aqui, eu fiz, tá. Faltou só fazer do lado de cá mesmo, a 9, a 10 e a 11. Eu estava na 11, 12, agora eu vou para 13. Então, vamos lá para 13, cota número 13. Então, observa que realmente é um trabalho mais moroso, mas necessário, né? Para que eu mantenha aqui um rigor técnico na construção dos meus taludes. Conforme, né? Normalmente quem define essas alturas de declive, né? Normalmente é a equipe de geotecnia, né? Que tem essa expertise aí em relação, né, aos declives, né, para a estabilização, né, mantendo a segurança, a estabilidade de um terreno. Então, tô indo lá com a cota 13, ó. E assim eu continuo, ó. 13, formando aqui do outro lado também. Agora eu vou para, ela já estava na 14, né, então agora é a 15. Isso mesmo, a cota 75 é uma curva mestra, tem que estar em 15 mesmo. Vou seguindo até eu conseguir concluir. Esse terreno realmente tem uma variação de altura muito grande, né? São muitas curvas, né? 15, 16 agora.
Estamos quase finalizando. Estamos já no 16. A próxima, 17. Peguei um fora aqui, ó. Deixa eu voltar. Volto aqui, modificar subelementos, seleciono, move, jogo lá para onde eu tenho que estar. Até passou, né? Vou pegar o move de novo. Daqui para cá. Vamos lá. Que cota que eu tava? Opa, me perdi aqui. Deixa eu voltar aqui. Adicionar ponto, que altura que é essa aqui? 17. Então, agora a próxima é 18. 18. Vamos dar continuidade até a gente finalizar. Não estamos muito longe, né? Estou no 18. Vou até aqui. Contorno. Próximo, 19. Já estamos quase chegando em mais uma curva mestra. Aqui o terreno está sendo empurrado realmente, né? Vamos para 20 agora, curva mestra. Aqui, ó, vou fazer conforme a curva de nível. Aqui, ó, curva de nível não, como fala? A minha linha, no caso desse lado aqui, como é corte, é linha de crista, né? Deixa eu ampliar para ir mais rápido. Estou seguindo a minha base de terreno lá. Agora eu tô na 21. Estamos aqui. Aqui também quero seguir a crista para ficar um pouquinho mais natural. Aqui já eu pego o terreno. Aqui eu tenho que começar a ficar atenta, ó. Porque eu acho que aqui agora não tá pra cá, ó. Pra onde que tá? Tá aqui, ó. Eu acho que é essa curva aqui, ó. É essa daqui. O que que aconteceu? Aqui a gente tem uma outra parte que faz esse movimento, ó. Deixa eu só colocar aqui no card pra gente ver, ó. A curva que eu tô construindo é essa, ó. Então, ela veio pra cá, ó. Tá vendo? Essa daqui vai ser a mesma altura dessa, né? Porque depois da curva mestra aqui, eu tenho uma mudança aqui do meu terreno. Então, deixa eu vir pra cá e pegar, aproveitar essa própria altura e fazer aqui, ó. Isso. Aí, a próxima altura, que é o 22, ele já é dessa curva aqui e também é dessa próxima aqui, ó. Só que desse lado, ela vai aonde? Ela vem aqui, ó. Pra cá, ó. Depois nós vamos arrumar os pontinhos dos cantos lá, lembra? Aí aqui eu já estou agora na 23, 23, 23. A 23 ela tá aqui, ó. Ela é essa daqui. 23. E também é essa daqui, ó. Então, significa que o cantinho aqui, eu vou colocar, né, simplificadamente aqui, 24, senão ele vai ficar lá em 0. Olha a quantidade de curva que ele fez aqui, ó. E vou, aliás, não é de adicionar ponto, é modificar. Modificar ponto, vou colocar esse aqui como 24 aqui, ó. Ah lá, vai fazer mais sentido, tá vendo? Volto aqui pro adicionar ponto. Em elevação eu ponho valor absoluto de 24. E agora eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa última curva aqui, ó. Só que eu vou seguir a linha de crista. Isso. Isso. Aqui ficou ok. O que que tá faltando definir aqui? Esse ponto do canto, né?
Então, vamos só fazer um raciocínio aqui, modificar subelementos. Aqui tá com altura de 22, aqui com altura de 23. Que valor que eu vou colocar aqui? Posso colocar 22,5 mais ou menos, né? Eu não sei exatamente o valor, mas vai fazer mais sentido, né? Olha só. Modelando todos os pontos, que bacana. Agora eu vou dar um ESC aqui para soltar. Vou olhar aqui numa vista realista. Observa como meu terreno se transformou, ó. Aterro e corte. Coloco no 3D. E aí agora eu consigo ver aqui, ó, olha que bacana, a modelagem do meu terreno. O exercício pedia para a gente fazer, né, as linhas de crista crista de corte, né? Então, que linha que é essa? Essa linha que sai aqui do ponto de passagem e vai se formando aqui em todos os pontos que no talude de corte encontram o terreno natural. E pedia para a gente fazer a linha de pé de aterro. Quem é a linha de pé de aterro? É essa linha que sai do ponto de passagem e junta aqui, ó, com todos os pés de aterro, que são os pontos em que o talude encontra o terreno natural. E a linha de offset, que fala lá, é uma linha imaginária, na verdade, né? No trabalho de terraplenagem, na verdade, são os piquetes que são colocados aqui, né, para o trabalho lá da máquina, né, em obra, que normalmente dista 2 metros do ponto que é feito o corte ou o aterro, no caso, né? Então, tenta imaginar aqui uma linha de 2 metros em relação às linhas das linhas de crista de corte e as linhas de pé de aterro. Essa seria a linha de offset formada aqui no entorno. No Revit 2025, quando você faz a modelagem do terreno, ela fica assim meio facetada, tá vendo? Se eu vim aqui nessa ferramenta modelar terreno e usar essa ferramenta aqui, sombreamento suave, clicar nela, ele vai me dar alguns avisos aqui, eu vou fechar. Você vai observar que ele cria uma espécie de suavização. Tudo bem que ele perde, né, aquela forma mais marcada, né, de diferença de plano, né, da mudança de plano, de um plano que está aqui nivelado para um plano inclinado, né, mas te dá uma característica um pouquinho mais natural, né, do que aconteceria na prática. Eu posso colocar aqui agora numa forma de pradaria, né, para ficar com cara aqui de gramado. Você vai observar que ele ganha um número maior de curvas de nível aqui para dar essa suavizada, né? E aí, com isso, finalizamos aí a modelagem do nosso terreno, considerando, né, o problema conforme ele foi dado. Implantar uma plataforma, mantendo aqui uma declividade, né, conforme dados da geotecnia aí, né, com diferença para um talude de corte e um talude de aterro. Com isso, finalizamos. Até mais.